Bom dia. Agora boa tarde a todas e a todos. Sejam muito bem-vindos. É uma satisfação participar desse 11º Fórum Jurídico de Lisboa. Cumprimento a mesa, o governador Paulo Dantas, governador de Alagoas, muito honrado aqui com a presença de Vossa Excelência. Estamos aqui aguardando o ministro Raul Jungmann, mas vamos dar início, porque o nosso tempo é curto. Cumprimento o doutor Zé Eduardo Rangel de Alckmin, nosso ministro do Tribunal Superior Eleitoral e eminente advogado em Brasília, doutor Flávio Pansieri, da Academia Brasileira de Direito Constitucional, doutor Murilo Cavalcante, secretário de Segurança da Prefeitura de Recife. Senhoras e senhores, é uma grande satisfação participar desse 11º Fórum Jurídico de Lisboa e nessa mesa, com esse tema de segurança pública, força policial e liberdade de reunião, desafios democráticos, o que é um tema muito relevante, e especialmente para o Brasil, pelas condições que vivemos recentemente, e que temos que contribuir com a segurança da nossa democracia, salvar a nossa democracia, nos dizeres da primeira palestra do dia, que é uma contribuição de todos nós. Eu queria colocar esse assunto em debate. Todos sabemos da garantia constitucional de nossa Constituição Federal de 88, do direito de reunião, do direito de manifestação, do direito de expressão, com as limitações que lhe são colocadas. Eu queria iniciar colocando essa questão de como compatibilizar, como trabalhar essa convivência entre as liberdades individuais e esse direito de reunião, de manifestação, de direito de expressão e a preservação da nossa ordem pública. Nós tivemos, como todos sabem, no início do ano, no primeiro dia do ano, a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e naquela ocasião tudo correu muito bem. O governador, houve uma participação enorme das forças de segurança, da Justiça Eleitoral. De fato que a posse transcorreu com toda normalidade. E 8 dias depois, nós tivemos realmente uma agressão à nossa democracia, ao coração da nossa democracia, que foi uma agressão aos 3 poderes da República. O Supremo Tribunal Federal, o Congresso Nacional e o Palácio Planalto foram depredados, foram invadidos, como nunca se viu antes na história da República Brasileira. Então, esse painel serve para um debate sobre como conviver e assegurar o direito de reunião, o direito de manifestação com a segurança pública. Quero iniciar, assim, dando boas-vindas a todos e já concedendo a palavra ao eminente governador de Alagoas, Paulo Dantas. Muito obrigado, presidente José Cruz Macedo, presidente do Tribunal de Justiça do DF. Quero também abraçar o José Eduardo Rangel Alckmin, advogado e ex-ministro do TSE, ao Flávio Pansieri, advogado e professor da PUC, e o nosso querido Murilo Cavalcante, secretário de Segurança Pública da Prefeitura de Recife.
Vamos tratar do tema segurança pública, força policial, liberdade de reunião e desafios democráticos. Primeiro, para mim é uma honra participar desse debate, estar aqui no 11º Fórum de Direito de Lisboa, estar acompanhado de tantas pessoas especiais, pessoas preparadas, pessoas com qualidade técnica para ajudar com projetos que possibilitem melhorar a vida das pessoas no nosso país e também no estado de Alagoas. Alagoas é um estado que tem um pouco mais de 3 milhões de habitantes, tem um pouco menos que 28 mil quilômetros quadrados, é um estado que fica no nordeste de Alagoas, é o segundo menor estado da nossa federação, é um estado que tem muitas belezas naturais, lá de Delmiro Gouveia até Piaçabuçu é cortado pelo Rio São Francisco, são 240 quilômetros de Rio São Francisco, de Piaçabuçu até Maragogi, são mais 250 quilômetros de praia de Oceano Atlântico, um estado com muitas vocações, com muitas potencialidades, um estado que teve já várias personalidades comandando discussões, à frente de discussões importantes no Brasil. Haja vista que, presidente, nós já tivemos 3 presidentes da República, nós já tivemos o presidente do Senado e, hoje em dia, temos o presidente da Câmara Federal. Contudo, em 2013, Alagoas era o estado mais violento da federação. E a 5ª capital, Maceió, a bela Maceió, que muita gente conhece, a 5ª capital mais violenta do mundo. Ocorriam naquele ano, naquele momento, 2.296 homicídios todos os anos, pasme. É verdade, 2.296 homicídios todos os anos. Um estado que não promovia educação, era o estado que tinha as piores estradas, o estado que não investia em cultura, que não investia em lazer, que não tinha política social, um estado que não tinha capacidade de investimento para nada. Uma verdadeira, eu falo isso com tristeza, mas naquele momento uma verdadeira terra arrasada. Eu falando há pouco aqui para o Murilo e também para o nosso querido presidente José Macedo, que Alagoas, graças a um trabalho de reestruturação, um trabalho com planejamento, com seriedade, com responsabilidade fiscal, a partir de 2015, esse quadro começou a mudar. E mudar, graças a Deus, para melhor. Porque a gente olhava para a Bahia, que faz fronteira com Alagoas, olhava para Sergipe, olhava para Pernambuco, poxa vida, porque todos esses estados crescem e Alagoas só anda para trás. A partir de então, de 2015, quando o ex-governador Renan Filho assumiu o governo, nós estávamos no parlamento ajudando a gestão do ex-governador, montou uma equipe técnica, como falei há pouco, planejamento, ajuste fiscal, nós começamos a ter capacidade de investimento. E fizemos o dever de casa, cortamos desperdício, presidente, nós nos conectamos com o setor produtivo, gerando credibilidade e confiança. E foi isso que fez com que a atividade econômica no estado de Alagoas ela começasse a reagir e a crescer. Para vocês terem ideia, em 21 e 22, nós fomos o estado que mais investiu com seus próprios recursos. Ou seja, somando os dois investimentos, 6 bilhões de reais, nós temos nosso produto interno bruto de 60 bilhões de reais, é um investimento muito significativo, tanto é que foi o maior entre todos os estados da federação. Ô Paulo, e o que depois disso, o que foi que aconteceu? Aconteceu que nós fomos, na última década, isso, números atuais, inclusive o Fórum, o Anuário de Segurança Pública, ele considera Alagoas como o estado com a melhor estatística na área da segurança pública. Isso significa que nós conseguimos reduzir 50% do número de homicídios na área de segurança pública. Isso foi consequência de investimentos na própria área, mas, obviamente, de políticas transversais, políticas que
teve a participação do Legislativo, do Executivo, do Judiciário, respeito às instituições, políticas que teve convergência e equilíbrio para que o Estado de Alagoas tivesse o ambiente necessário para reduzir violência, e foi isso que nós fizemos. Passamos a salvar aproximadamente 1.150, 1.200 vidas todos os anos. Precisamos melhorar muito mais, mas já avançamos muito ao longo desses anos. Na área da segurança, por exemplo, nós fizemos alguns programas sensacionais, como a mesa de situação, onde a cúpula da segurança se reúne ordinariamente 4 vezes por semana para entender o que é que está acontecendo e quais são as possíveis soluções. Mas, além disso, fizemos concurso público. Só de quando assumi para cá, que eu assumi em 2015, em 15 de maio de 2012, tem um pouco mais de um ano, eu já nomeei na área da segurança pública, seja policial militar, bombeiro, policial penal, enfim, já nomeei praticamente 2.000 servidores e servidoras que passaram através de concurso público. Também fizemos um programa chamado Ronda no Bairro. É um programa acolhedor, que conta com psicólogo, conta com assistente social, conta com a polícia militar da ativa, conta também com a polícia militar da reserva. E eles ocupam áreas centrais, ocupam praias, ocupam cidades maiores, bairros maiores, e quando essa força policial chega com esse intuito humanista, mesmo levando diálogo para essas comunidades, a gente tem tido uma redução nessas áreas de aproximadamente 80% do número de crimes que acontecia nessas regiões. Também fizemos com muito êxito o programa Maria da Penha. Mas, além do programa Maria da Penha, fizemos também a rede de atenção a violências, não só contra a mulher, contra as minorias também, contra as crianças, contra os vulneráveis, contra os negros, contra a comunidade LGBTQIA+, contra todos que nós consideramos minorias e que precisa de uma assistência especial. Estamos construindo agora, que é um programa do governo federal, porque o Flávio Dino já foi, o ministro Flávio Dino já foi, inclusive, Murilo, lá em Maceió, para lançar a Casa da Mulher Brasileira. Mas nós já estamos construindo, e vai ficar pronto agora, nos próximos 2 meses, a Casa também da Mulher Alagoana, que é um ambiente adequado, com profissionais de extrema qualidade para acolher a mulher vítima de violência. Mas, além disso, nós estamos levando palestras, estamos conscientizando que as mulheres têm que denunciar esses agressores, conversando com os agressores também para que eles não repitam o que fez anteriormente, punindo também, como manda a nossa legislação. Fizemos, não sei se vocês já ouviram falar, uma estrutura, equipamento chamado Centro Integrado de Segurança Pública, um equipamento extremamente moderno. Nós temos 102 municípios em Alagoas, nós temos 50 equipamentos desses, vamos construir mais 10, que integra a Polícia Civil, Polícia Militar, no mesmo ambiente, aumenta o efetivo, aumenta a quantidade de viaturas, leva tecnologia e inovação, e aonde o CISPES, como a gente chama, chega, diminui consideravelmente a violência nessas localidades. Mas, muito mais que todos esses investimentos, nós também, importante, que lembrei agora, nós zeramos o nosso déficit carcerário. No Brasil, todos vocês sabem, eu acho que Alagoas é o único estado que tem déficit zero no sistema prisional. Eu tenho conversado com vários governadores, porque a gente faz encontros periódicos, tanto do Consórcio Nordeste como do Fórum de Governadores, e é um dos principais problemas dos governos, é justamente essa questão prisional. Mas, mais que isso, minha gente, muito mais que isso, esse ambiente, essa união de esforços, esse somatório de atitudes, fez com que Alagoas tivesse a condição de procurar parcerias importantes, como a ONU Habitat, o PNUD, como o Instituto Unibanco, que nos ajudou em várias frentes, e através das políticas transversais, como na educação, nós fizemos o programa, não sei se vocês conhecem, Cartão Escola 10,
que dá R$100 para o aluno, agora ele tem que estar 90% de sala de aula, para quem estuda em regime normal. Quem estuda em regime integral recebe R$150. Isso foi uma revolução, porque nós colocamos dentro da sala de aula 30 mil novos alunos de um ano para o outro. 30 mil novos alunos foram para a sala de aula para o ensino médio no estado de Alagoas, e foi fundamental. É um programa, inclusive, que o ministro da Educação, o ex-governador Camilo, tem muito desejo de implantar ele a nível nacional. Mas, além dele, nós fizemos o Vem que Dá Tempo. Antes do Vem que Dá Tempo, que é um programa que alfabetiza jovens e adultos, um programa que convence o professor recebe uma gratificação de R$1.500, ele faz busca ativa para quem não teve a oportunidade de estudar, de se alfabetizar, e o aluno, quando ele conclui, ele recebe mais R$500. Antes desse programa, nós alfabetizávamos 2.000, 3.000 pessoas que estavam fora da sala de aula. Ano passado, nós alfabetizamos 50 mil jovens e adultos através desse programa Vem que Dá Tempo. Os professores do estado de Alagoas recebem também o 5º melhor salário entre todos os professores do nosso estado. Nós temos um programa chamado lá Cartão Cria, e o Cartão Cria tem 3 eixos. Eu vou para o eixo da educação, que é a construção de 200 creches. Nós já construímos 41 creches. Essas 200 creches, ela vai proporcionar 40 mil vagas de creches, mais 10 mil novos empregos para quem trabalha na área da educação. Como a primeira infância é uma obrigação dos municípios, a gente faz a creche, faz uma parceria com o prefeito, entrega a creche novinha, moderna, uma creche muito linda, com todas as condições de receber em regime integral essas crianças. Mas, além desse programa, que é um programa que fortalece a primeira infância, além desse eixo, nós temos o eixo da saúde, que é coordenado pelo Estado para fortalecer a atenção básica, e nós construímos 2 hospitais, o Hospital da Criança e o Hospital da Mulher. E o terceiro eixo é voltado para a assistência social, um eixo de transferência de renda. A gente transfere R$150 para 150 mil mães alagoanas, com certeza o maior programa de transferência de renda em todos os estados da nossa federação. É um programa, inclusive, que nós criamos a Secretaria da Primeira Infância. Porque a gente entende, é comprovado cientificamente, que quando a criança ela tem todas as condições adequadas entre os 0 aos 6 anos, ela tem um futuro melhor, um futuro mais próspero, aumenta a capacidade cognitiva e aumenta a condição de aprendizagem, que todos nós sabemos que é fundamental. Tínhamos as piores estradas do Brasil, como disse há pouco, estrada cheia de buraco, estrada toda desorganizada, apenas 40 quilômetros de duplicações. Vamos alcançar 400 quilômetros de duplicações. E, graças a Deus, eu tenho inaugurado já trechos das duplicações. Vamos ter duplicação de norte a sul, leste a oeste. Ganhamos há pouco, empatado com São Paulo, através até de informações e publicações da própria CNT, o título de estado com as melhores rodovias do Brasil, com mais de 70% das rodovias entre ótimas e boas. E a gente fica muito satisfeito. Estamos construindo, falando de infraestrutura, o aeroporto de Maragogi, com recursos próprios, que vai ser fundamental, tanto para o desenvolvimento do litoral norte de Alagoas, como para o desenvolvimento também do turismo do litoral de Pernambuco. Além disso, para concluir, nós temos um plano fiscal arrojado, plano fiscal ilocacional, onde nós temos conquistado muitas empresas para o estado de Alagoas. Temos um potencial enorme na produção de gás e de petróleo. Hoje nós temos o preço mais competitivo do gás entre todos os estados da federação, e estamos também investindo fortemente em energias renováveis, energia eólica, mas, sobretudo, energia solar. Vamos, inclusive, visitar uma empresa aqui de Portugal, que tem sede aqui em Portugal também, a EDP, que vai investir R$1 bilhão lá no município de Delmiro Gouveia, no alto sertão de Alagoas. Então, minha gente, quando a gente fala de violência, por isso que eu fiz essa explanação, eu quero dizer a vocês que essa redução de 50% não foi fruto só de investimentos na área da segurança pública.
foi fruto de investimento em todas as áreas que promova melhor qualidade de vida para as pessoas, que reduza a desigualdade social, que gere emprego, que gere oportunidade, que se conecte com todos os poderes, respeitando o sistema democrático, respeitando o pacto federativo, respeitando as divergências, e é dessa forma que nós estamos fazendo o governo desde o ano de 2015, quando eu digo nós, o nosso grupo político, eu assumi em 15 de maio de 2022, e vamos levar com esse mesmo entusiasmo. Também vamos visitar o Vila Galé, para quem não conhece. O Vila Galé tem vários hotéis aqui em Portugal. Levou também o Vila Galé lá para a Barra de Santo Antônio, lá em Alagoas. Vai levar outro para o município de Coruripe, na região sul, porque acredita no Estado, acredita nos compromissos que o Estado fez com ele, entregou todos os compromissos. O Estado promove segurança jurídica, o Estado, através da sua equipe econômica, tenta tirar os obstáculos do caminho para que o setor produtivo cresça, gere emprego e oportunidade. Era isso que eu queria dizer para todos vocês. Desculpe pela longa fala, meu muito obrigado. Agradeço a fala do governador de Alagoas, nos trouxe esse panorama, essa fotografia de tantas medidas que foram concretizadas na segurança pública do Estado e que já é possível notá-las quem acompanha a atuação do governo de Alagoas. Agora gostaríamos de ouvir o nosso secretário de Segurança da cidade de Recife, Murilo Cavalcante, sobre essa questão do tema, sobretudo, Murilo, dessa sua experiência aí com relação a essas mortes decorrentes de ação policiais. No Brasil, em 2021, foram mais de 6.000 mortes decorrentes de intervenções policiais. Então, gostaria que o senhor colocasse essa sua experiência na cidade de Recife e pelo mundo que o senhor tem acompanhado. Chega aqui, se não chegar o microfone. Chega. Bom, acho que chegou aqui. Bom, boa tarde a todos. Eu estava até torcendo que o ministro Raul Jungmann não tivesse chegado mesmo, porque eu vou falar mal do governo passado, e ele, ele fez parte do governo, então me poupa. Ariano Suassuna dizia que é muito chato falar mal das pessoas pela frente, né? Então, pelo menos está... queria cumprimentar o desembargador José Cruz, né, o ex-ministro José Eduardo Rangel, o governador Paulo Dantas, e já fazendo a provocação, governador, já que o senhor está aqui em Lisboa, se arranjar um tempo na sua agenda, vá conhecer a política de drogas de Portugal. É a melhor do mundo. É a melhor do mundo. É a política de drogas aqui de Portugal. A ONU me mandou há 6, 7 anos aqui, né, e para me conhecer, e recomendo que o senhor possa arranjar um tempo nessa agenda para conhecer a política de droga da... Bom, o Brasil, nos últimos 35 anos, o Brasil avançou em muitos setores. O Brasil, com a Constituinte de 88, estabeleceu uma política de saúde, o SUS, que salvou muita gente agora durante a pandemia. O Brasil, bom ou ruim, tem uma política de educação, né? A gente tem uma política de educação, está lá na Constituição, 25% tem que ser investido nessa área de educação. Mas o Brasil é uma tragédia na área de segurança pública, uma tragédia. E aí, essa tragédia tem que ser colocada no colo dos governos de direita, como esse que terminou agora, né, e com os governos de esquerda. Né, e com os governos de esquerda. Nenhum presidente da República do Brasil, e aí, brincadeira à parte, que eu falei, dizendo que ia falar mal do governo de Raul Jungmann, mas Raul Jungmann deixou um bom legado, porque construiu uma política unificada de segurança pública, embora muito curto tempo, 2 anos e 6 meses, dentro de um governo ilegítimo, que era o governo do governo de Michel Temer, não deixou nem saudade, parece que a gente nem...
de Michel Temer, né, deixou um sistema. Mas, só para ter uma ideia, em uma década morreram 500 mil pessoas assassinadas no Brasil. A polícia do Brasil, né, e os marcadores já incluíram esse dado aí, a polícia do Brasil é a polícia que mais mata no mundo, mas é a polícia que mais morre também. Não devia ser nem a que mais matava e nem a que mais morria, mas é a polícia que... né. O Rio de Janeiro é o lugar no mundo onde tem mais intervenções militares na favela. E se intervenções militares na favela, com fuzil, metralhadora, resolver esse problema da violência, o Rio de Janeiro é o lugar mais seguro do mundo, e não é. Só faz causar mais dor, mais sofrimento, principalmente, né, com a população pobre que mora na periferia, não somente do Rio de Janeiro, mas dos grandes centros urbanos do Brasil. O Brasil tem um sistema prisional caótico, talvez um dos piores do mundo dentro dos países democráticos, é o sistema prisional do Brasil, né, onde está lá sobrecarregado de pretos, pobres e periféricos, né, de jovens de 18 a 27 anos de idade, sem nenhuma perspectiva, né, de, lá na frente, ser reconduzido à sociedade. Bom, e aí eu falei mal do meu país, vou falar bem de um país vizinho da gente que está dando certo. Aqui, nesse auditório, tem algum colombiano? Não, né? Bom, vou falar bem da Colômbia. Eu, há 20 anos, eu venho visitando a Colômbia, particularmente Bogotá e Medellín. Medellín, aqui quem estuda sobre esse tema sabe que Medellín, nos anos 80 e nos anos 90, foi a cidade mais violenta do mundo. Chegou a uma taxa de homicídio de 381 para 100 mil. Governador, nenhuma cidade do mundo, mesmo em país em guerra, né, chegou a uma taxa de homicídio de 381 para 100 mil. No ano passado, Medellín fechou a taxa de homicídio abaixo de 14 para 100 mil. Né. Poucas capitais do Brasil, São Paulo, lá no sul mais do país, tem uma taxa abaixo de 14 para 100 mil. O que foi que a Colômbia fez? Particularmente em Medellín? Primeiro, construiu junto com a sociedade, estava tão degradado, né, o sistema, o tecido social, né, que foi preciso a reconstrução do país, e particularmente de Medellín, que era a cidade mais violenta, né, uma conjugação de força, governo, sociedade civil, academia, ONGs, grêmios estudantis, e que não queriam mais aquilo. Absolutamente tudo se fechava em Medellín, 5 horas da tarde, a universidade não funcionava mais, o comércio fechava, as escolas públicas não funcionavam à noite, né? Era tanta gente que morria naquela guerra que era do narcotráfico, do terrorismo, de grupos armados de esquerda, né, que os corpos eram recolhidos, Paulo, em caminhões de boi, que era tanta gente que era assassinada. Medellín fez um programa de educação, né, quebrando com essa lógica perversa de fazer coisa pobre para quem é pobre. As melhores escolas públicas estão nas áreas mais pobres da cidade. Pegou o mapa da desigualdade com o mapa da pobreza. Bom, é por aqui que vamos começar. Projetos urbanos integrados, escola pública de qualidade, meio de transporte de qualidade. Eu conheço alguns transportes públicos, inclusive estava 2 meses atrás aqui, que é muito bom, o metrô daqui de Lisboa, e usei também o metrô de Paris. O de Medellín é melhor do que o de Lisboa e é melhor do que o de Paris, né? Você não vê uma ponta de cigarro, você não vê uma parede riscada, né? Fez isso. Medellín reduziu todas as distâncias físicas, éticas e morais entre a cidade periférica e a cidade formal. E essa integração se deu principalmente pelo transporte público. O pobre que mora lá em Medellín, na favela, Medellín é uma cidade de morros, de altos, pega o Metroclub, que é o teleférico, pega o metrô, se for preciso, pega o VLT, e se for preciso, pega o BRT, num sistema modal integrado que é reconhecido pelas autoridades do mundo inteiro de transporte, entre os 10 melhores transportes integrados de massa do mundo. Eu fiquei muito feliz, Paulo, quando você disse que fez uma Secretaria de Primeira Infância. Todo governador e todo prefeito do Brasil deveriam fazer a Secretaria de Primeira Infância para que pudesse investir nesse segmento. Medellín tem um programa chamado Bom Começo. Quem se interessar por esse tema, procure saber o que é o programa Bom Começo, que já acolhe hoje 100% das crianças pobres de 0 a 6 anos de Medellín.
É uma coisa impressionante, impressionante o programa Bom Começo, né, porque essa criança que tinha lá, há 15 anos atrás, 3, 4 anos de idade, é o jovem, o adulto, que está na universidade, com outra perspectiva de vida que não era o jovem e nem o adulto dos anos 80 e dos anos 90, lá em Medellín. Bom, e por que é que o Brasil, a gente está tão perto da Colômbia, né, tão perto da Colômbia, por que é que o Brasil não faz esse dever de casa? Eu acho que por falta de vontade política. Há um componente ideológico nisso, né? Paulo é governador de um estado que foi o mais violento do Brasil, ou então talvez o estado mais violentado do Brasil. Mas quando o Brasil, na redemocratização, foi governado por ex-exilados de esquerda, e no meu estado, um homem correto, um grande governador, Miguel Arraes, mas que tinha grande dificuldade de colocar na mesa esse tema da segurança, porque foi perseguido pelos militares, foi expulso do país pelos militares. A mesma coisa no Rio de Janeiro com Brizola, a mesma coisa em São Paulo com Mário Covas, né? E a questão da segurança ficou de lado, né? Ficou de lado, né? Sempre de lado, né? Quando chegam os governadores mais à direita, é aquela lógica do prende e arrebenta, que também que não dá certo em lugar nenhum do mundo, né? Está vendo aí o desastre que foi esse presidente da República que terminou o mandato em dezembro agora de 2022, né? De armar a população. O ministro da Cultura do Brasil, do governo passado, Bolsonaro, se deixou fotografar com a R15. Né? A cultura é a coisa mais importante, Paulo, para transformar a sociedade. O nosso querido Paulo Freire dizia que o livro muda as pessoas mudam o mundo. Né? Como é que pedagogia ele passava esse ministro da Cultura para as crianças do Brasil, né? Quando se deixa fotografar, né, com a R15, né, mostrando que a população tem que se armar de livro, tem que se armar de arte-educadores, tem que se armar de pedagogos para ver essa transformação tão necessária que a gente espera que aconteça no Brasil. E só para finalizar, o Brasil tem 27 estados da federação. Portanto, temos 27 polícias, né, porque cada governador dá a diretriz que quer para a polícia militar, que são subordinadas aos governadores. Foi assinado há 10, 15 anos atrás, não lembro exatamente se 10 ou 12, no máximo 15 anos atrás, foi assinado um protocolo de Bogotá com todos os países da América do Sul, né, para que pudessem ter uma regra, né, sobre a questão da segurança pública. O Estado de São Paulo tem uma estatística, uma forma de fazer a estatística, o Estado de Pernambuco tem outra, o Estado de Alagoas tem outra. Então, a fonte de referência para nós que estudamos a segurança pública é o SUS, e não os dados gerados pela Secretaria de Defesa Social. Vou dar um exemplo só. Em São Paulo, se há um confronto da polícia com 10 marginais, se os 10 morrem, é só contabilizado 1. Pois é, ele está dizendo aqui que em Alagoas são 10. Essa é correta. O protocolo de Bogotá dizia que tinha que ser feito assim, mas não é feito assim. Bom, eram essas provocações que eu queria fazer. Quando estava vindo aqui para esse evento, o taxista que me trouxe para cá me perguntou, estava até um pouco engarrafado aqui para entrar na universidade, me perguntou o que é que eu vinha fazer. Eu disse, vou falar sobre segurança pública. E aí falei um pouquinho, bem, porque eu fico encantado com o que a Colômbia fez. Aí ele disse, tem muitos portugueses saindo daqui de Portugal para ir morar na Colômbia, porque o custo de vida é mais baixo, né? Tem um meio de transporte, principalmente Bogotá, Cali e Barranquilha, que não faz inveja a nenhum país da Europa, e as pessoas, ninguém sai de um país para outro que não tenha segurança, né, que não tenha segurança. Eu levei o governador Paulo Câmara, que foi governador de Pernambuco por 8 anos, levei uma favela de Medellín, era a favela mais dura de Medellín, era a mais dura, Comuna 13. Quem se interessar, depois procura saber lá o que era a Comuna 13, né, era fatiada, uma parte era dominada por traficantes, outra parte por milicianos, outra parte pela guerrilha. Eu saí dessa Comuna 13 sem nenhum segurança, Paulo, com o governador, 9 horas da noite, e perguntei ao governador, e aí, o senhor se sentiu por algum momento inseguro? Não. Né? E aí, a droga lá continua a ser vendida? Continua. A Colômbia aumentou a produção de cocaína nos últimos 15 anos em 80%, e caiu todas as taxas de homicídio. Né? É por isso que eu disse a você, vai, governador, conhecer um pouco a política de droga aqui de Portugal, porque no Brasil, quem vai preso é pobre e periférico, né, porque está lá vendendo, né, eu não faço apologia nenhuma às drogas, sou até meio careta em relação a isso, mas porque está vendendo lá sua maconha como fonte de sobrevivência. A droga continua sendo vendida na Colômbia, mas não se mata mais como se matava e se morria há 15 a 20 anos atrás.
A lição que deixo é possível, basta vontade política. Muito obrigado, Murilo Cavalcante, por sua experiência aqui, que nos anima, mostrando que realmente é possível. Pois não, pois não. Eu não quis fazer, a gente fez em Recife, eu sou 10 anos secretário de Segurança Cidadã da Prefeitura de Recife, e cabe à Prefeitura fazer prevenção social ao crime, não fazer política de repressão, porque isso cabe ao governo do Estado. E eu fiz esse livro, Conexão Recife, Bogotá, Medellín, dizendo o que nós aprendemos. Nós fizemos um equipamento lá chamado Compaz, Centro Comunitário da Paz. É um lugar de cultura, de esporte, de lazer, dentro das favelas. Né? Um lugar bacana, um lugar bem cuidado, acabando com a arquitetura pedagógica e com a engenharia social. O Compaz atende, em média, 25 mil pessoas por dia, por mês, das comunidades, em todos os territórios. São 4 Compaz, em todos os territórios onde está, todo tipo de violência caiu. Obrigado. São experiências que trazem esperança para todos nós. Agora, convido a usar a palavra o ministro José Eduardo Alckmin, sobre sua experiência nessa questão de segurança pública, especialmente de como conciliar, de como termos uma compatibilização, uma convivência entre essa questão das liberdades individuais e do direito à reunião. Como evitar que essas manifestações antidemocráticas se confundam com esse próprio exercício do direito à liberdade e o legítimo direito de reunião. Doutor José Eduardo Alckmin. Caríssimo amigo José Cruz Macedo, companheiro de tantas atividades ao longo da vida, conheci Vossa Excelência como nobre membro da OAB do Distrito Federal, nos idos daquele antigo Estatuto da Ordem dos Advogados, quando ainda era uma comissão de ética e disciplina, e tornei-me seu admirador e cumprimento pelo esse magnífico trabalho, hoje na presidência do Tribunal de Justiça, mas já passou pela presidência do Tribunal Regional Eleitoral. Quero cumprimentar também querido governador Paulo Câmara, que, além de tudo, fez uma exposição muito animadora daqueles que amam o estado de Alagoas para fazer turismo. Perdão, me perdão. É verdade. Desculpe, é a questão da idade também. A questão de idade dá essas coisinhas. Paulo Dantas, tem o meu respeito e parabéns pela animadora exposição para aqueles que frequentam o estado de Alagoas. O doutor Murilo Cavalcante também traz uma mensagem muito séria. Não é? A gente teve aí a experiência do Rio de Janeiro, que achamos que ia enveredar por esses caminhos, mas, infelizmente, foi uma certa frustração, mas, como o nobre secretário falou, mostrou-se que é possível, há caminhos, precisa a vontade política. Eu só faria, não é a minha área, mas eu faria uma defesa de um grande cliente, né, que é o ex-governador Geraldo Alckmin. Lá se tentou fazer alguma coisa em termos de escola da família, né? Ao invés de ser nos centros comunitários, usar as escolas públicas para acolher as famílias. Mas, como tudo no Brasil, muda o governo e não se continuam os programas. Mas a ideia é essa mesmo, tem que cuidar das crianças, né? Mas aqui, eu quero cumprimentar também, claro, o meu sempre professor Flávio Pancieri, companheiro de tantas lutas aí e um dos maiores pensadores do direito eleitoral da atualidade. Eu vou preferir focar uma outra situação, que é essa questão que nos atormenta a todos, que essa guerra, vamos dizer assim, já não é nem mais um conflito de valores, mas eu diria guerra de valores entre a liberdade de expressão e a necessidade de manutenção da ordem, porque as situações atuais, e não é só, apesar, claro, que no Brasil isso se agudizou tremendamente nas 2 últimas eleições, mas não é só no Brasil, não. Curiosamente,
final de semana, assistindo um programa aqui da TV Portuguesa, fazia-se entrevista com especialistas angolanos. E lá também eles enfrentaram o mesmíssimo problema de distúrbios sociais, políticos, e lá parece até que foi mais sério do que aqueles que tivemos no Brasil. Isso só demonstra que isso é um fenômeno mundial e desafia a todos como ter segurança e, ao mesmo tempo, ter liberdade de expressão. Então, a obrigação, começo por observar que, preliminarmente, qual é a função da segurança? É garantir as pessoas e o patrimônio. A transmissão de ideias, óbvio, a Constituição diz com todas as letras, no artigo 5º, inciso 4º, e também no artigo 220. Ela é livre, não pode ser cerceada. A ministra Carmen Lúcia, num dos julgamentos do Supremo, usou a frase que é muito conhecida desde a nossa infância, né? Cala a boca, já morreu, disse ela. Então, ela realmente focou uma taxativa proibição de imperativamente o Estado cercear a palavra das pessoas. Porém, o ministro Alexandre de Moraes, também citando uma frase conhecidíssima, disse que a liberdade de defesa de ideias não é liberdade de ofender, né? Liberdade de expressão não é liberdade de agressão, disse ele. E é uma frase que cala fundo. Então, temos que ter, assim, políticas públicas que deem liberdade, mas, ao mesmo tempo, resguardem a ordem nesses embates. E é aí que mora a grande dificuldade. Por quê? Em grande parte, esses embates são políticos, claro, mas também são, remotamente, ao menos, eleitorais. No fundo, são forças políticas que se antepõem, às vezes em momentos de eleição, mas às vezes não, né? E temos aí agora posto perante o Tribunal Superior Eleitoral vários episódios que não são da época de eleição, mas evidentemente refletem nelas. E aí vem a minha primeira preocupação. Hoje, competência da Justiça Eleitoral é restrita ao momento eleitoral. Só que os agentes não mais se contêm ao momento eleitoral. Malgrado a lei das eleições diga que campanha eleitoral começa no dia 15 de agosto do ano da eleição, a bem dizer, já começou. 2024 já está nas ruas, né? Eu que tenho militância forte, o Pancieri maior que a minha, inclusive, eu tenho recebido vídeos constantes de possíveis candidatos a prefeitos, já de agora, mostrando, no tempo que eu fui prefeito, essa escola estava destruída, eu recuperei, no meu tempo. Então, quer dizer, já há campanha. E aí eu me pergunto, a intervenção da Justiça Eleitoral deveria realmente prosseguir como é hoje, restrita só ao período de campanha eleitoral, ou já deveríamos defender a ideia de que ela se estenda desde sempre? Diz-se, não, mas se trata de campanha antecipada, é muito fácil, é só fazer a representação. Porém, não nos esqueçamos que o Congresso Nacional, aliás, eu quebrei a cabeça que estava no eleitoral lá atrás e tal, para dar uma definição do que é a campanha eleitoral, para poder inibir um pouco isso. Então, eu dizia, campanha eleitoral é quando a pessoa anuncia que vai ser candidato, ou defende alguma plataforma própria de um candidato, ou faz elogios ou recebe elogios das suas qualidades de administrador. São as 3 características de uma propaganda eleitoral. Vem a lei, diz, daqui para frente é tudo diferente. Pode falar das plataformas, pode receber os elogios, pode tudo, só não pode dizer vote em mim. Então agora pode tudo, mas vote em mim não, aí toma cuidado que aí vem multa. Ora, ninguém incauto, às vezes tem uns que são, né, mas ninguém incauto o suficiente para desafiar a lei eleitoral. E aí, com essa realidade, o fato é que estamos tendo não só campanha eleitoral, como daqui a pouco, em
o nosso secretário municipal, Murilo Cavalcante, há de convir comigo que o clima da eleição municipal é muito mais quente, né? As pessoas ali são meio ligadas, né? Então, daqui a pouco vai começar, nessa toada progressiva que vamos, ter violências absurdas, como time de futebol, né? Que é outra coisa também. Claro que a justiça eleitoral não tem nada a ver com isso, mas mostra a dificuldade que é conter as pessoas dentro de um clima de racionalidade. De uma certa forma, a fala do doutor Murilo, do governador, mais ou menos sinaliza o caminho, educação. Precisa de educação. Agora, esse é um caminho longo, e talvez mais de uma geração, e enquanto isso não chega, como fazer, né? Eu acho que o caminho é a Justiça Eleitoral poder intervir até para evitar que, em certas situações, o poder político interfira. Porque, convenhamos, um governador, digamos, não estou falando do nosso Distrito Federal, não, apesar dele ser flamenguista roxo, né? Haja vista, inclusive, que haja vista que o patrocínio do Flamengo é do BRB. Não estou dizendo que tem alguma coisa ou outra, mas lá, graças a Deus, tudo está em paz e nem tem eleição municipal. Mas digamos que um clube lá do Recife tem as graças, né, de um dos prefeitos, e está feito o caminho para uma contenda popular aí, como acontece no Rio de Janeiro, né? Infelizmente, falamos tanto das favelas e tal, mas no Rio de Janeiro o clima de guerra entre as torcidas, e não é diferente de São Paulo também, não. Lá, Gaviões da Fiel e o pessoal do Palmeiras, né? A camisa verde, mancha verde. É que eu sou santista, por isso que eu não estou lembrando. Mas há uma animosidade que foge à racionalidade. Então, qual o caminho para isso? Eu acho que é um treinamento grande das forças de segurança, tanto Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Militar e, nas contendas eleitorais, um protagonismo maior da Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral foi forçada, né, pela realidade das eleições recentes presidenciais, 2018, 2022, a adquirir um protagonismo maior. Eu me lembro que o ministro Alexandre de Moraes, relator de uma AIGE relativa à eleição de 2018, julgou por improcedente, mas fez advertência. Olha, realmente as provas não são assim muito boas, não temos e tal, mas fica advertido que se a mesma coisa acontecer em 2022, haverá cassação de mandato. Quer dizer, foi feito um aviso aos navegantes. Se vai haver ou não, cenas do próximo capítulo, né? Mas isso foi expressamente advertido por Sua Excelência a tempo e a modo. E não é uma advertência, sejamos justos, do ministro Alexandre de Moraes, é da Justiça Eleitoral. E esse chamamento da Justiça Eleitoral para esse cenário, eu acho que há de repercutir. Não é censurar, não é proibir manifestações, mas há de haver uma mínima intervenção até para evitar desequilíbrios monumentais. Nós nos preocupamos muito com o que houve no passado, né? O ministro Aires Brito diz com certa graça, citando uma frase musical de Caetano Veloso, que a mente apavora o que não é mesmo velho, né? E, de fato, coisas novas a gente fica um pouco aturdidos. Mas, de fato, a Justiça Eleitoral teve que interviu, a meu ver, bem, quando cerceou certas práticas, como postagens, eu vou dizer remuneradas, né? Tem um termo mais próprio, que são aqueles pagamentos que as redes sociais fazem a certos usuários que atingem certas marcas de preferência entre aqueles que ativam as mensagens, foi proibido no segundo turno. Por quê? Aquilo era uma forma também de desequilibrar o pleito, porque com esses recursos contratavam-se ainda
muitos operadores de computadores e tal, até a prática de robôs fazendo divulgação de falsas mensagens e tal. Quer dizer, é uma realidade um tanto quanto nova. Eu não vou querer aqui expor longamente, só topicamente citar que isso é uma coisa que precisa ter a atenção da Justiça Eleitoral, como teve, mas agora teremos uma eleição complexa, 5.200 e lá vai pedrada municípios pelo Brasil afora. Claro que em Itapipoca a influência da rede social haverá de ser mínima, mas em cidades médias e grandes, o grande eleitorado fica à mercê se não houver um controle da Justiça Eleitoral. Então, esses são os novos desafios, né? E acho que o que podemos dizer em conclusão é que nós, operadores do direito, né, os advogados, os líderes partidários, a Justiça Eleitoral, não estou aqui esquecendo o tema principal, mas estou focando especificamente no que diz respeito a essa situação política, né, a liberdade de reunião, tem que estar atento para evitar que a democracia seja deturpada. Ah, mas dirá, todo mundo pode fazer. Todo mundo, vírgula. Os que estão engatinhando, e eu digo isso porque temos lá um instituto, lá o professor Marcelo Vitorino, que exatamente está estudando essa situação e vê que a coisa precisa ter uma certa igualdade, que há forças mais preparadas e forças não tão bem preparadas. Mas disso isso, quero dizer do prazer de estar aqui, agradecer aí a atenção a essa intervenção breve, né? E vamos, então, à luta que nova eleição se aproxima. Muito obrigado. Agradeço ao ministro José Eduardo Alckmin, que traz uma questão realmente interessante, porque hoje o direito de reunião também é muito exercido nas próprias plataformas virtuais, porque servem como um ambiente de reuniões e, sobretudo, de convocação de manifestações. Então, o senhor traz essa questão sobre o papel da Justiça Eleitoral no período não propriamente eleitoral, que é um tema realmente a ser bastante pensado, sobretudo esse controle das mídias sociais, se é que podemos usar essa expressão, mas em manter o equilíbrio no processo eleitoral. O papel da Justiça Eleitoral é muito relevante nesse aspecto, e foi muito relevante na eleição brasileira, o papel do Tribunal Superior Eleitoral e do Supremo Tribunal Federal, que essa é uma matéria que nós não temos ainda uma regulação adequada, digamos assim. A União Europeia está trabalhando numa regulação para as fake news. O Brasil tem um projeto, o presidente da Câmara hoje falou sobre essa discussão, mas realmente é um tema muito delicado, porque é preciso conciliar esse direito de expressão com a regulação de fake news. Quer dizer, um ponto fundamental é que não pode haver censura, então não pode haver censura prévia. Esse já é um ponto que a nossa Constituição brasileira e o Supremo tem ratificado esse entendimento. No Brasil não há censura prévia. Mas o que eu ouvi agora, o professor Flávio Pensieri, que tem bastante experiência nessa matéria constitucional, para que coloque as suas manifestações. Vou passar o microfone. Senhor presidente, obrigado por passar a palavra. Quero cumprimentar o secretário Murilo Cavalcante, o nosso governador Paulo Dantas, pelas experiências existenciais que trouxeram à frente dos governos. Cumprimentar ao nosso desembargador José Cruz Macedo, que faz um grande trabalho de pacificação social através da justiça e de contenção dos conflitos. E quero fazer um cumprimento especial ao meu amigo, doutor José Eduardo Alckmin, que é uma das nossas referências do direito eleitoral brasileiro, mas diferenças democráticas também. Eu, de alguma forma, me levantei porque todo mundo está na hora de ir embora, já para ficar na ponta ali, para ninguém sair mais, entendeu?
Mas não se preocupe, eu vou respeitar o direito constitucional à alimentação de todos e tentarei ser muito breve. Cada qual aqui falou a partir da sua experiência, né? Nós olhamos os objetos somente a partir das experiências pretéritas que nós temos em nossas existências, e eu acho que a riqueza desse painel está exatamente nessa pluralidade de visões apresentadas. Quando me apresentaram esse tema, para falar de segurança pública, eu já adaptei segurança pública como uma ideia do poder do Estado de intervir na possibilidade do direito à reunião e como eu exerço essa capacidade de reunião, que é o meu objeto de estudo nos últimos 25 anos como professor de Direito Constitucional. Então, tentarei fazer um apanhado a partir desta minha visão, né, como cada qual fez a partir da sua. E óbvio que o direito fundamental à liberdade de reunião, ele continua intacto como em qualquer outro Estado. Ontem eu dava uma entrevista para um jornal português que me perguntava como eu via a escalada do autoritarismo na América Latina e na Europa, nas Américas e na Europa, a partir do 8 de janeiro no Brasil. Eu tenho afirmado isso já há muito tempo, que o autoritarismo ele é um elemento que não é brasileiro. Ele vem se adaptando, né? Na América do Sul, por exemplo, nós tivemos já, como aqui a maior parte são brasileiros, nós tivemos momentos, por exemplo, como o bolivarianismo, que estavam atrelados a um determinado líder, né? O novo estágio desse autoritarismo populista, ele não tem mais um líder definido, ele tem ideias definidas. Essa ideia de um novo autoritarismo, ele surge pela ausência de legitimidade na representação democrática. Não há mais ninguém que consiga pacificar a sociedade e representar de forma mínima os interesses e congregar. Por isso, os radicalismos cada vez mais se acentuam e esses radicalismos estão expressos em todos os processos eleitorais que nós enfrentamos no dia a dia. Seja processos eleitorais como no Brasil, onde nós tínhamos lá um partido progressista e parte dele ultraprogressista de um lado e um outro partido conservador, com um lado ultraconservador, até um pedacinho reacionário do seu lado, sem aqui dizer que um seria melhor que o outro, mas, obviamente, que radicais de ambos os lados poderiam ser declarados inconstitucionais com efeitos ex tunc, né, que não fariam falta a nenhum de nós. Mas, compreendendo esse espaço, aonde que isso se amolda à liberdade de reunião? Exatamente até onde eu posso ir na minha manifestação. E esse tema, como diria Arnaldo César Coelho, a regra é clara, não é mesmo? A Constituição ela é límpida quando ela afirma que a reunião só poderá acontecer de forma prévia, pacífica e para fins lícitos. Pronto, se o fim é ilícito da minha liberdade, do meu direito à reunião, se a minha reunião pretende uma finalidade ilícita, ela não é autorizada constitucionalmente. Deve o Estado, sim, intervir para impedir ou para sancionar todos aqueles que abusam nesse exercício do direito e usurpam do direito de reunião para ensejar bandeiras que, por sua vez, possam parecer contrárias à democracia. Agora, existe um limite muito interessante aqui, a todos nós, que instiga certamente a todos. Qual é o limite desta ilicitude? E eu quero fazer um retrospecto. Eu ainda, quando estava na faculdade, na década de 90, tinha uma banda que sempre ia tocar em Curitiba, chamada Planet Hemp. Esses sujeitos eram presos a cada show, né, porque eles eram acusados de incitação, né, cantava uma música, legalize já, uma erva natural, não pode lhe machucar, era uma coisa assim. Eu, como um careta desde aquela época, só usava drogas ilícitas, então não sabia o que eles estavam dizendo. Mas, logicamente, cada qual se entorpece com a droga que entender adequada. A minha sempre foi o álcool, né? Continuo, inclusive hoje à noite, quero fazer uso, né, dessa minha droga nacional, obviamente, só vou beber vinho nacional hoje, não é mesmo? Hoje à noite será só vinho nacional, né? Mais brincadeiras à parte, para que vocês fiquem presos aqui. Quando o Planet Hemp discutia, ou as manifestações, a marcha da maconha acontecia no Brasil, e eu, como um conservador, sou contrário às drogas, mas eu não posso, como um democrata, ser contrário às ideias. Eu não posso imaginar que alguém não possa discutir os temas postos, porque eles são considerados ilícitos em nosso país. Eu não posso imaginar que alguém não possa fazer uma crítica ao modelo e às instituições de forma dura. Esse é o ônus da democracia. E aqui nós passamos num estágio cinzento desse debate, qual é o limite efetivo da possibilidade de repressão estatal às reuniões. É óbvio,
Se eu faço uma reunião que tem por finalidade a extinção do Estado Democrático de Direito, perdoem os colegas que defendem essas ideias, essa sua reunião ela é absolutamente ilícita e o teu direito vai até onde você pretende extinguir a própria tua possibilidade de ter direito. É como mais ou menos aquela esquizofrenia daquele movimento 300 que teve no Brasil, que gritavam na frente do Supremo Tribunal Federal, volta à ditadura militar, e começaram a lançar pedras ao Supremo. E logo em seguida a Polícia Militar, fazendo o trabalho que tinha que ter feito, utilizou de bombas de efeito, tudo normal numa manifestação. Você excede, a polícia, bombas de efeito moral, gás lacrimogênio, cacetetes, os cavalos estavam preparados. E o primeiro grito dos 300 foram: abaixo a ditadura. É esquizofrenia plena, né? Eu pedi exatamente a volta à ditadura segundos antes, quando eu tenho um movimento que pretende calar a voz daqueles, por mais que, neste caso, licitamente, porque eles lançavam pedras face ao Supremo Tribunal Federal. Uma delas, inclusive, foi parar dentro da sala do presidente do Supremo Tribunal à época. Sei disso porque, na semana seguinte, fui fazer uma visita ao presidente do Supremo Tribunal Federal, e lá ele disse: poxa, Flávio, aqui, ó, ali nós não estamos ficando mais, porque foi onde entraram as pedras, estava tapado com um tapumezinho no vidro. Ou seja, nós temos que compreender que há um limite a esta liberdade. Só que aqui eu quero fazer um pequeno adendo, que aí nós vamos entrar num espaço muito interessante. Não vou falar da lei das fake news, porque não dá tempo, mas eu queria trabalhar algo que parece muito latente na cabeça de cada um de nós, e em algum momento isso surge, quando nós falamos sobre qual é o discurso lícito. Agora é nessa área que entramos e a possibilidade do Estado intervir. Eu, há mais ou menos uns 6 anos, quando virei diretor da Escola Judiciária Eleitoral do TSE, viajando o Brasil inteiro, dando palestras, dei umas 40 palestras sobre tolerância. E, de repente, um assessor meu, professor chamado René Sampara, falou assim: tem que escrever um livro sobre isso. Está saindo agora, logo, em breve, nas melhores livrarias do país. Por favor, comprem para ajudar, né, pagar o leitinho das crianças lá em casa. E são muitas, né? São 3, preciso da ajuda de vocês, um professor, singelo professor. Mas, brincadeiras à parte, eu comecei a tentar construir a ideia do espaço, do que significava a tolerância e como isso serve de fundamento para o controle discursivo. E o que isso tem a ver com a liberdade de interferência do Estado? Simples, a tentativa de construir um discurso único, ela é uma tentativa frequente de todos os Estados totalitários no planeta. E esse discurso único pode ser, muitas vezes, um discurso bonito, do bem. No Brasil, nós tivemos, em 2013, um discurso único através de uma cartilha de um determinado governo, que dizia que existia uma cartilha oficial sobre o que era bacana. Se chamava a cartilha do politicamente correto. Eu concordo com quase tudo que está lá, mas somente os estados mais autoritários do planeta tiveram coragem de lançar uma cartilha para dizer qual é o discurso válido. E aqui eu queria trazer alguns elementos para os senhores, que talvez isso se adapte a essa ideia da possibilidade de reunião ou não. Todo discurso totalitário e intolerante pressupõe 3 elementos. Essa é a nossa tese, né? Essa é a tese que eu desenvolvi. Primeiro, a ideia de um primado de um valor essencial. Você tem uma causa, um valor teu, tu escolhe aquilo para você e o resto não importa mais. Todo totalitário acredita nisso, que o seu valor é mais importante que todos os demais. O segundo, todo totalitário acredita que não são todas as pessoas que podem interpretar a verdade. Existem alguns escolhidos que são mais inteligentes que os outros. Hoje em dia, até, isso também é uma crítica a essa ideia de lugar de fala, que me perdoe todas as colegas que acreditam nisso, e algumas feministas que defendem isso, mas isso é típico de um Estado totalitário, quando você diz: não, você não pode. Você é homem, por exemplo, não pode falar desse tema. É lógico que existem lugares melhores de fala de quem sofreu a violência, que tem que estar exposto, que tem que ter lugar para esse pessoal falar. Agora, dizer que só existe um único lugar de legitimidade para o discurso, e nesse caso não é lugar de fala que eu estou tratando, mas isso desemboca ali de alguma forma, é a exclusividade interpretativa. E a terceira elemento essencial dos totalitários sempre será uma ideia de uma pretensa superioridade cognitiva. Não, deixa o coitadinho falar, porque ele não sabe o que ele está falando, então não tem problema. Nós sabemos o que é o melhor para o Estado. Percebam, todas as rupturas democráticas do planeta Terra pressupõem esses 3 elementos. Um valor supremo, inclusive a ruptura democrática no Brasil. Em 1964 tivemos uma ruptura democrática. Não sei se para o bem ou para o mal, de acordo com a cabeça de cada um de vocês, mas nós tivemos uma ruptura democrática. Não há dúvida que nós tivemos. Alguns vão defender que não foi tanto assim, outros vão defender que foi, pois bem, mas foi. E elas tinham esses 3 elementos.
um valor supremo a ser definido, que subjugaria os outros, em especial o democrático. Depois, uma ideia de exclusividade interpretativa a partir de valores de um núcleo central, que era o Comitê Central, que se dizia da nossa Revolução de 64, para alguns. E, por fim, uma ideia de superioridade cognitiva, porque os demais, a população, sequer tinha capacidade de perceber o mundo que estavam vivendo, então precisavam de alguns intérpretes para dizer quais eram as verdades do mundo. Isso é histórico. Se vocês pensarem nas ideias totalitárias ao longo da humanidade, seja na ideia da intolerância religiosa, isso aconteceu. O primeiro movimento da intolerância religiosa para superar a ideia da intolerância, qual foi? Permito que o sujeito pense de forma diversa, porque ele não tem capacidade de pensar a verdade. A Igreja Católica, a minha igreja, só vai acreditar efetivamente em intolerância de verdade quando ela diz assim, não, peraí, pode ter mais de uma fé, e eu vou respeitar uma ideia ecumênica que cada qual pode professar a sua própria fé de forma livre. E, lógico, o cristianismo veio influenciando todos os estados constitucionais democráticos ocidentais, é por isso que cada qual no Brasil pode ter a sua própria fé. E, ao longo da humanidade, nós tivemos diversos embates. E eu queria trazer para os senhores, porque o nosso tempo é bem curto, então eu queria encaminhar para o final, lembrando os senhores de algumas perguntas fundamentais que o Bobbio faz na obra dele sobre tolerância. Ele diz assim, devemos ou não tolerar os intolerantes? Alguns amigos, Alckmin, escreveram um artigo na Folha de São Paulo, há pouco tempo atrás, assinaram lá em centenas deles. Alguns talvez não leram nem o que estava escrito no artigo, mas certamente nenhum leu o livro do Popper. Isso é uma afirmação que eu estou fazendo, é dura, muitos dos meus amigos estão lá, não sei se alguém aqui também assinou, mas se assinou, desculpe, não leu o livro do Popper, porque o Popper nunca tinha dito aquilo. Afirmando, supostamente, que existia uma ideia de que nós devemos ser intolerantes com os intolerantes. Essa é a pergunta do Bobbio. Quando eu acredito nisso, a partir do que Popper teria dito, mas o Popper nunca disse isso. O Popper, na segunda página do livro dele, na segunda nota de rodapé, ele diz que nós devemos enfrentar os intolerantes, sem medo dos intolerantes, agindo de forma mais dura o possível com os intolerantes, mas dentro dos limites democráticos. Porque senão, querido, se eu autorizar o Marcelo de ser intolerante comigo, porque eu estou sendo intolerante, eu, efetivamente, autorizei a intolerância. E aí nós vamos perguntar qual é a intolerância que é válida. Porque é uma falácia argumentativa que cai nela mesma. E que todo mundo que assinou não leu o que estava escrito. Obviamente que o Popper nunca disse aquilo. O que nós precisamos para com os intolerantes é enfrentá-los, porque tolerância não significa apatia. Tolerância é enfrentamento, mas é o reconhecimento do outro como igual. Porque na democracia eu não preciso de consenso. A democracia é o conviver no dissenso, reconhecendo o outro como igual. Se eu não compreendo que democracia é esse enfrentamento cotidiano, é esse estado de caos, onde nunca nada se pacifica, eu sempre tenho um turbilhão, eu vou esperar que alguém logo traga um modelo de pacificação. E aí não viveremos mais o Estado democrático. Se tu não suporta mais a democracia, quiçá como Platão não suportou o que aconteceu com o mestre dele, Sócrates, quando foi condenado ou era a morte ou era exílio. Então ele tomou a cicuta. Vai acontecer como aconteceu com minha mãe, com seus 82 anos, já não mais conformada com o sistema, vendo o ministro Joaquim Barbosa saindo do Supremo Tribunal Federal com a sua capa esvoaçante, e ela pega aquilo, posta, isso lá atrás, né? Joaquim saiu quanto tempo do Supremo? Já faz uns 6, né? Lá, estou falando do mensalão ainda. Ela diz assim, não preciso do Batman, eu tenho o Joaquim. Quando alguém diz isto, efetivamente é porque eu abandonei as instituições. Eu abandonei o processo democrático. E eu não tenho nenhuma pretensão de convencer a minha mãe que ela está errada no alto dos seus 85 anos. Mas eu tenho o dever de continuar acreditando na democracia, nas mazelas, às vezes, da democracia, no sentido do não que o Estado constitucional me impõe. E aí eu queria terminar dizendo aos senhores uma frase que durante um longo tempo eu dizia que era de Shakespeare, porque era muito mais legal. Mas aí eu comecei a descobrir que eu podia contar que era minha mesma frase. Eu terminava aplaudido de pé quando eu dizia essa frase. Agora que quando eu digo que é minha, as pessoas já não é tão legal assim. A ideia do limite da tolerância dentro de cada um de nós vai estar numa passagem que eu achava efetivamente que tinha lido isso em Shakespeare, depois descobri que não li lá, foi uma interpretação que fiz, que ele diz assim, em regra em nossa vida, o medo e o mal no outro é o medo de nós mesmos. Cuidados
com as próprias intolerâncias. Muito obrigado, gente. Obrigado, professor Flávio Pensieri, por suas colocações aí, sobretudo sobre esses limites do exercício do direito de manifestação e de reunião. Senhoras e senhores, não há aqui uma previsão para debates, mas somos todos democratas, estamos num ambiente acadêmico. Se houver uma pergunta ou duas, nós, apesar do calor, nós estaríamos aqui aguardando. Pois não. Pois não. Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Doutor Michel. Como diríamos assim, eu fiquei muito encantado com a colocação do secretário de Segurança, porque eu fui delegado de polícia por muitos anos, não que eu não fiquei encantado pelas outras palestras dadas pelo nosso presidente do TJ, o nosso grande governador, nosso advogado e o senhor que acabou de falar. Mas o senhor me falou uma coisa, e eu, como delegado de polícia, eu não poderia deixar de enfatizar outras também que complementa tudo aquilo. Por exemplo, eu acho que deveria haver uma aproximação muito maior entre o Judiciário, o Ministério Público e a Polícia Judiciária. Porque, com os tempos áureos, que dizem que era o tempo das ditaduras, que chamam de áureo, outros não, eu não vou entrar aqui no mérito da questão, o delegado de polícia ele tinha uma força muito grande, inclusive o processo iniciava-se naqueles crimes de menor potencial na própria delegacia. Mas, com o advento da abertura política, o delegado, por ser um homem forte, o braço forte do Estado, ele foi alijado de muitos poderes, aspas, que poderiam ter a ele, e que hoje ele traz um prejuízo muito grande para a sociedade. Por quê? Porque o crime não espera. O crime ele é latente e acontece a todo momento. Por ele ser latente e acontecer a todo momento, o delegado de polícia, me desculpe, não querendo aqui plagiar os outros, mas é o juiz primeiro da causa. Ninguém leva um murro e vai direto ao judiciário. Ninguém leva uma facada e vai direto ao judiciário. Primeiro passa a autoridade policial. Apesar de, no Código de Processo Penal, dizer que, para a propositura da ação penal, não há necessidade do inquérito policial. Porém, o Ministério Público, na maioria das vezes, para poder fazer o inquérito ou denunciar, ele precisa do inquérito policial. Então, eu acho que essa aproximação entre Polícia Judiciária, Ministério Público e Judiciário, ela é interessantíssima. E estou dizendo isso porque tem um juiz aqui, ao qual ele era juiz e eu era delegado à época. Nós tínhamos um entrelace muito grande, onde o crime ele era abafado. Por quê? O mandato de busca e apreensão, mandato de prisão, essas coisas muitas vezes acontecem num determinado momento. É lógico, nós estamos num momento democrático onde o autoritarismo se coloca pela força e a autoridade pela competência. Então, nós temos que analisar o que é autoritarismo e o que é autoridade. Nós não podemos confundir as coisas. O autoritarismo, como bem diz o colega que último falou a palestra, o autoritarismo ele é colocado pela força. E isso não é viável num país democrático. Mas a autoridade pela competência, essa tem que ser vista. E nós temos, muitas vezes, autoridades policiais competentíssimas e que, muitas vezes, estão alijadas do processo, não podendo dar uma satisfação imediata à sociedade. Por quê? Porque há um percurso a alcançar. Veja o senhor, mandado de busca e apreensão. Nós temos delegados de polícias que são formados em direitos, bacharéis em direitos, passado em concursos públicos e que não tem em mãos o mandado de busca e apreensão porque é de imediato. O ladrão não espera, ele assaltou, ele não espera nós irmos. E eu estou dizendo isso porque eu fiz alguns laboratórios, principalmente quando eu trabalhava numa das cidades mais violentas do Brasil. Porque tinham 3 cidades violentas no Brasil. Uma era Olinda, no Pernambuco, a outra era Vitória, no Espírito Santo, e, incrível, proporcionalmente, Sobradinho 2, em Brasília. Essas 3 cidades eram as cidades mais violentas que nós tínhamos no Brasil. Sendo que, em Sobradinho 2, e aí eu posso falar porque lá trabalhei, morria de 3 a 4 jovens por semana. Se multiplicarmos por 4, dá 16, se multiplicar por 160 mortes, 25 mil habitantes. Dá muito mais do que as 14 ou as 300 de Berdelim, para o senhor ter uma ideia. Mas como que nós conseguimos diminuir? E aí eu chego à conclusão seguinte: diminuímos a criminalidade como? Não foi através da opressão, porque a opressão leva à repressão. A repressão leva à opressão. Não só a repressão. A repressão ela tem que vir.
mas tem que vir o Estado junto para poder fazer valer as necessidades da sociedade. Quando nós fazemos a repressão como polícia, se o Estado não estiver presente, vira opressão. Isso aí é público. Mas nós precisamos, e aí eu levo a uma condição para que nós possamos refletir. Por que nós temos, e o senhor sabe, e aí eu vou puxando uma coisa, puxa outra, e as todas levam a um contexto. Por que nós temos que, e eu falo aqui, Gustavinho e o governador estudaram juntos, são grandes amigos. Por quê? Porque no banco de escola é onde a gente faz amizade. E por que nós temos que ter a academia da Polícia Militar, a academia da Polícia Civil, a academia do Bombeiro? Por que não podemos fazer uma academia só para que nós tenhamos um congressamento de policiais, que se torna a força de segurança pública? Tá bom. Doutor Michel, né? agradeço. Então, mas eu tinha mais coisas para falar, mas eu agradeço. Mas eu ia chegar... Mas se o senhor me permite, só para concluir... Nosso tempo é bem limitado. Só para concluir, para que todos que aqui estejam meditem. A segurança pública ela necessita urgentemente, mas urgentemente, e aí eu conclamo ao governador, que faça uma união entre as forças a partir de uma academia e que eleve o Judiciário, o Ministério Público e a Polícia Judiciária, bem como as forças de segurança, junto para que junto nós possamos um denominador só, diminuir a criminalidade para dar um bem-estar à sociedade. Muito obrigado. Agradeço. Há mais uma e última inscrição, por gentileza. A gente sempre pensa no direito penal e nessa força do Estado como os outros, né? Vai punir os outros, são os outros que são delinquentes, etc. e tal. Mas, se colocando como cidadão frente a esse aparato estatal tão forte, no meu caso, eu não gostaria, caso isso venha a acontecer, de ser acusada ou processada por forças que estejam entrelaçadas, polícia, Ministério Público e Judiciário. Então, quando a gente fala que o primeiro juiz da causa é o delegado, e que o delegado ele é bacharel em direito, ele é competente, é verdade, ele é competente para ser delegado de polícia e conduzir um processo inquisitório, sem ampla defesa e contraditório, porque é assim que tem que ser nesta fase. Depois, a gente precisa de ampla defesa, a gente precisa de contraditório, e para não me estender, eu acho que da última vez que saiu na imprensa de uma relação muito próxima entre procuradores, Telegram, grupo de WhatsApp e judiciário, não deu muito bom para a nossa democracia. E é ruim para quem quer punir essas pessoas, porque a culpa ali foi do judiciário que puniu mal. Se tivesse feito direitinho, não precisava ser anulado. Então, só aproveitando esse clima, enfim, de debate e depois dessa fala inspiradora, eu queria deixar essa minha opinião. Muito obrigada. Agradeço a manifestação e apenas passo a palavra ao doutor Murilo Cavalcante, que foi referido, se quiser usar da palavra. Tem que apertar aí. Só falar. Alô? Tá bom. Não tem eu acho que o debate é bom, eu acho que... outra coisa, por exemplo, eu tenho uma posição favorável às drogas, à legalização das drogas. Foi uma guerra perdida do mundo inteiro. E assim, fui dar essa declaração pública lá em Recife, e aí a igreja evangélica fez passeata, os vereadores conservadores. Assim, eu acho que não sei se essa é a melhor solução. Eu sei que a solução proibitiva é a pior. Então, esse debate é bom. Eu acho que a gente tem que avançar nesse debate da questão das drogas, a gente tem que avançar nesse debate da segurança pública, sem ideologia, sem partido, sem ser... sem radicalismo e buscando as evidências científicas. E só para terminar, porque também eu levei o presidente do Tribunal de Justiça, Raposo, à Colômbia, há 8 anos atrás. Ele dizia: Murilo, eu quero aproximar a justiça do mais pobre. Eu digo: vai lá na Colômbia, vai ver. Né? Então, eu acho que tem essa crítica também. A justiça brasileira é muito seletiva. Não estou aqui... Até, o doutor Gilmar Mendes não está, né, para não dar voz de prisão, mas assim, eu acho que a justiça é seletiva no Brasil. Né? Quem é de classe média e classe alta, que possa contratar um bom advogado, tem muito mais chance de se livrar de uma prisão do que um pobre que, por exemplo, um menino lá que está fumando baseado, que a polícia termina, uma grande parte da polícia vê aquela atitude com preconceito e termina jogando o menino lá dentro de uma prisão
e ele vai, quando pega um juiz duro, termina virando lá um membro do PCC ou de outra facção criminosa, né? Então, a gente precisa rever isso. A política de justiça, do direito, há de 40 anos atrás, não serve para hoje mais, não serve, o mundo mudou, né? O mundo mudou, a cabeça do jovem da periferia mudou, e isso é como desarmar o explosivo, né? Para desarmar o explosivo, a gente precisa ter paciência, ter, né, delicadeza, e é preciso que a gente tenha, aqui não tanto em Portugal, na Europa, mas na América do Sul, a gente tem que ter paciência, delicadeza, para entender a cabeça desse jovem da periferia, que é que está matando e está morrendo nos grandes centros urbanos, né? Volto a repetir, ação policial, como são feitas no Rio de Janeiro, só faz criar mais dor e mais sofrimento. Muito obrigado. Professor Flávio Pensieri também foi referido, se quiser usar a palavra. Eu vou apenas agradecer a oportunidade de estar aqui. Pela minha felicidade nessa sala, é a terceira vez nos últimos 2 anos que eu participo de eventos, então é um prazer enorme estar na Universidade de Coimbra, na Faculdade de Direito, a convite do professor Carlos Blanco, do ministro Gilmar Ferreira Mendes, da FGV, do IDP. Eu acho que esse é um palco... Desculpe, na Universidade de Lisboa, é que eu também tenho da Coimbra, então, desculpe. E ao IDP e a esses organismos todos que têm promovido um espaço de debate diferenciado, né? Eu acho que este pseudo-enfrentamento teórico que aconteceu na plateia é um pouco do espaço que aqui foi criado. É um ambiente onde todos fazemos parte de uma ideia que talvez, quiçá, nos próximos 12 meses nós vamos enfrentar no nosso cotidiano, né? Vamos ver representado no judiciário brasileiro. Então, é sempre um prazer estar aqui e que bom que nós possamos pensar de forma diversa e podemos continuar convivendo. Muito obrigado. Eu quero agradecer muitíssimo a presença de todos, a presença do governador Paulo Dantas, do ministro Eduardo Alckmin, do professor Flávio Pensieri, do Dr. Murilo Cavalcante. Agradecer por estar aqui presente e dizer que esse tema é interessante, porque esses desafios da democracia nós precisamos enfrentar com mais democracia e mais democracia. Obrigado a todos. Está encerrado o painel.